Bom dia, são exatamente 10 horas em ponto aqui, como sempre, o Diário Semanal, trazendo um tema polêmico, mas porém informativo. Um abraço todo especial a toda a minha zona rural. Gostaria de agradecer pela atenção, pelo carinho de todos os meus ouvintes, não só da zona rural, mas da zona urbana. A todos que estão ligadinhos na internet. Gostaria de dizer para vocês que hoje o tema é bastante polêmico. Revogar ou não o Estatuto do Desarmamento. Nós temos aqui pessoas maravilhosas na mesa para daqui a pouquinho debater, ajudar você a tomar uma decisão correta, opinar por essa decisão. Quero dar um bom dia todo especial a Janjoy, um novo conceito em viajar. A um dos meus patrocinadores, a Renovar Utilidade para o seu lar. Sônia, um abraço, um cheiro do tamanho do meu coração. Quitanda do Bairro, magnífico em sabor. Rosa, um abraço. Unimed, Sul do Pará, cuidando de você, seu plano. Dr. Jorge de Bichara. Intercom, melhor tecnologia, melhor preço. E um alô especial aos meus colaboradores que mantêm o meu blog www.marabadiario.com. Dr. Tiago Barros, nefrologista, Clínica Classe. Dr. Marcelo Berma, dermatologista, Clínica Potiguar. JJ Motos, amigo da sua motocicleta. Dr. Carlos André, cardiologista, da Cardio Mais, antiga Incol. Óticas Helena, onde melhor atende você. São esses os meus colaboradores, eu muito obrigado, porque sem vocês, meus amigos, eu não teria como colocar esse programa no ar. Agradeço a toda a minha equipe e ao Grupo Correio que me loca esse espaço para que eu possa levar todos os sábados o melhor da informação. Eu gostaria de pedir rapidinho, só um perfil dar um bom dia a cada um de vocês. Mas antes eu vou só fazer uma reflexão de uma mensagem para que a gente possa... Acho que essa reflexão tem tudo a ver com o tema que nós vamos discutir hoje. Uma sociedade pautada por direitos e deveres. No entanto, onde começar e terminar? Cada um. O que faz alguém ter direito de defender se quando a ação poderá resultar na perda de uma vida? Qual a diferença entre ameaça e execução? Você é a favor ou contra o desarmamento? A sua opinião torna-se vítima ou vilão? Os questionamentos são inúmeros. A postura de muitos baseia-se na instabilidade pois a razão, a prudência existe, enquanto não se é vítima. Quando a violência deixa de ser abstrata e passa a ser algo real, é difícil manter-se imparcial. A justiça passa a ser um desejo amenizar dor da indignação. A insegurança de uma sociedade doente, repleta de mazelas, excita a justiça com as próprias mãos. Tudo resume-se em deficiência de um sistema onde a educação e a qualidade é um artigo de luxo. A saúde para aqueles que podem pagar. Regenerar um indivíduo com penitenciárias sociais, especializado em algo pior. Democracia alicerçada na ideia e liberdade da soberania popular. Entretanto, o poder delegado aos poucos mesmo dizem representar quem os elegeu. Então, o que resta? Acreditar que a maioria tenha feito a escolha certa? Porque se a favor ou contra, hoje será apenas uma manifestação de um ponto de vista. Pois a sua decisão foi tomada ao exercer o seu direito de cidadania. Ou seria apropriado dizer dever, já que no Brasil votar é uma obrigação, não uma opção. Gostaria que você refletisse bem isso. Essa mensagem, oferecimento, Óticas Helena, melhor atendendo você. A todos os meus ouvintes, eu dedico de coração. Reflita bem, porque o tema de hoje é muito importante. Vamos dar um bom dia aos nossos convidados. Vocês estão aí ligadinhos no programa. Vocês querem saber, gente, eu estou rodeado de gato bonito aqui hoje. Só menino, tem cada menina aqui, começando pelo Jair. Menino de 18 anos, né, Jair? Sim. Coronel, Dilon. Querem saber como é que é isso? Depois eu vou dizer como está cada um de vocês. Vamos começar dando um bom dia ao nosso novo delegado, chegando aqui no programa pela primeira vez, né? Delegado Vargas. Bom dia, seu perfil profissional, por favor, delegado. Bom dia, Adriana. Bom dia, senhores aqui presentes. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui na rádio, debatendo sobre tão importante assunto que é o controle das armas de fogo. E o delegado hoje trouxe até isso é um livro, delegado?
Gente... Não, é somente algum compêndio aqui dos principais partes, então tanto do polêmico, Estatuto do Desarmamento quanto... Doutor Odilon, bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes da Itacaiuna, bom dia, debatedores aqui presentes. Agradeço a oportunidade de poder discutir um tema tão polêmico e acho que importante para a sociedade. Obrigado. Coronel Araújo, bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte. Bom dia, companheiros de mesa. Eu sou o Coronel Araújo, vereador de Marabá. 30 anos de profissão na nossa brilhosa Polícia Militar. Nós passamos por diversas experiências que envolvem, logicamente, a questão do armamento. É um prazer, uma honra muito grande retornar ao programa da Adriana, um programa rico em audiência, e esperando que esse debate possa ser esclarecedor e proveitoso para todos nós e principalmente para os ouvintes. Obrigado, Coronel. Jair, meu velho, querido amigo Jair, Polícia Rodoviária Federal, bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário. É uma satisfação, uma honra estarmos aqui novamente, né, nessa mesa e tratar de um assunto realmente pertinente, um assunto que envolve toda a comunidade e envolve também os órgãos de segurança. Então, acho que vai ser muito bom, né? Espero que a gente possa atender a necessidade da população e contribuir. Obrigado, Jair. Júlio Neto, bom dia. Bom dia, Adriano. Doutor Júlio Neto. É um prazer novamente retornar aqui ao seu programa, a presença de honradas pessoas como o doutor Leon, Coronel Fiado, amigo de longas datas. Espero que essa discussão ela possa ser esclarecedora, principalmente para a comunidade que diverge ou concorda sobre a questão do fim ou não do Estatuto do Desarmamento. Obrigado. Nosso querido Coronel, que já... Hoje é a primeira versão do diário, mas já veio uma vez, né? Sim. Bom dia, Adriana. Bom dia, companheiro da mesa. Bom dia, ouvinte. Agradecer aqui o convite para tratar de um tema tão polêmico, poder trazer um pouco da experiência que a gente tem na rua, aí no dia a dia, com a criminalidade, com ocorrências envolvendo porte de arma de fogo, que é o tema aqui que a gente vai discutir, e ouvir também outras opiniões para a gente formar uma convicção e principalmente trazer para o ouvinte esclarecimentos para que ele possa tomar uma decisão mais madura, mais firme do que ele entende, se é melhor armar ou desarmar a população. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Fialho. Eu gostaria de dar um bom dia ao nosso querido doutor Antônio, que também aqui está presente. Bom dia, Adriana. Bom dia, colegas de mesa. Bom dia, os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui, Adriana. Eu tenho 17 anos de advocacia e estou hoje como professor da faculdade, Carajás. Espero contribuir aqui com o debate. Tem vários segmentos aqui da sociedade representados, né? Então eu acho que vai ser bastante interessante. Obrigado. Nós temos também mais um professor aqui. Eu gostaria, porque como apresentar já estava entrando no estúdio. Bom dia, meu querido. Eu gostaria que você desse um bom dia. Gente, aqui está que nem coração de mãe. Não tem aquelas mães que tem filho demais e depois não tá, a casa fica pequena? Então você vê, nossa, tá lindo meu estúdio, lotado de menino bonito. Bom dia, professor. Bom dia, Adriana. É uma satisfação estar aqui participando do seu programa. Um abraço aqui a todos os colegas debatedores, as autoridades presentes. Quero cumprimentar também os radiovintes e todos aqueles que são fiéis ouvintes do seu programa diário semanal. Né? Obrigado. Você disse que é um ouvinte, né? Sou um ouvinte já do seu programa, inclusive da rádio há longo tempo. Já participei de outros momentos aqui com a Célia, com o Pedro e outros que são locutores aqui. Estou aqui como aluno da Faculdade Carajás, aluno de Direito, no segundo período, aluno do professor Antônio. Nós temos aqui também uma querida amiga minha, né, jornalista, né, também da Faculdade Carajás, que vai participar também, contribuir com esse debate. Bom dia, querida. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra para mim participar do seu programa, juntamente com todas as autoridades que estão presentes, a convite do professor Antônio, né, representando a Faculdade Carajás. Eu também estou no segundo semestre do curso de Direito, então eu tenho certeza que vai ser muito positivo para quem está em casa, para o seu ouvinte que é assíduo, escutar e participar desse debate. Obrigada pelo convite. Obrigado. E, como sempre, né, iniciando o nosso debate, vamos falar de um deputado federal apresentou um projeto de lei que prevê regulamentar a requisição da circulação de armas de fogo no país. Pela Lei 3.722,
de 2012 revoga a lei atual, popularmente conhecida como Estatuto do Desarmamento, extenso cujo termo se demonstra uma profunda análise técnica na matéria. O projeto estabelece uma nova sistemática regulatória para armas na sociedade brasileira, alinhada à realidade, sobretudo o resultado de um referendo de 2005, quando 60 milhões de eleitores rejeitaram a ideia de extinguir o comércio de armas e munições no Brasil. Reunimos aqui grandes autoridades justamente para que a gente possa discutir e opinar por esse tema. Então, começando o nosso debate, para você saber o que é esse tema, o que é o Estatuto, nada melhor do que você conhecer e entender como é o Estatuto. Vamos entender melhor o que seria um Estatuto do Desarmamento, começando por Dr. Odilon. Então, o Estatuto do Desarmamento é uma lei de 2003 que supostamente visava à época reduzir os índices de criminalidade ocorridos aí em conexão com os de arma de fogo e um melhor controle da Polícia Federal acerca dessa circulação de armas. Então, eu já pontuo que eu acho que o nome está errado, Estatuto do Desarmamento, até porque, como você falou, o referendo de 2005 foi a resposta da sociedade que não queria o desarmamento da forma que queria ser levada, a proibição de venda de arma no Brasil. E que pese o referendo, o povo brasileiro ter sustentado que a venda deveria continuar, poderia continuar o comércio de armas, só que no ponto de vista real, no mundo real, longe das ideias, das fantasias, hoje pouquíssima gente consegue um porte de arma expedido pela Polícia Federal. Então, o próprio direito de comprar arma já é complicadíssimo. Já reduz bastante o universo de alguém que poderia adquirir uma arma de fogo. E a questão do porte para o civil, que não está no rol de autoridades lá previstas no Estatuto do Desarmamento, é praticamente impossível portar uma arma de fogo com porte expedido aí pela Polícia Federal. Então você agora entendeu o que é o Estatuto do Desarmamento. Gostaria de perguntar. Um deputado federal apresentou um projeto de lei que prevê regulamentar a aquisição da circulação de armas de fogo no país. Mas como funcionaria de fato esse projeto? Qualquer pessoa poderia ter uma arma, começando pelo delegado Vargas. Bem, esse projeto de lei apresentado pelo deputado federal Rogério Peninha, de Santa Catarina, ele acredita-se que a ideia é flexibilizar o comércio de armas no país, legalizar armas que hoje ainda estão clandestinas em virtude do duro Estatuto do Desarmamento de 2003, que não foi aceito pela população 2 anos após o referendo realizado pelo TSE. E esse projeto, ele partiu dessa ideia que a sociedade não aceitou o desarmamento em si. Né? Como falou o Dr. Odilon, hoje é extremamente difícil para o cidadão comum adquirir uma arma de fogo com registro, e ainda mais difícil o porte dessa arma de fogo, né? Devido ao fato que existe um critério subjetivo dentro da lei do Estatuto do Desarmamento para o cidadão adquirir essa arma de fogo, qual seja, comprovar a efetiva necessidade da arma de fogo, seja para o exercício da sua função privada, seja como cidadão para defender o seu patrimônio e defender a si próprio e a sua família, né? Baseado nisso, então, surge esse novo projeto de lei, tentando flexibilizar principalmente esse dispositivo subjetivo que o cidadão fica muitas vezes na mão daquela autoridade da Polícia Federal que vai emitir
a autorização para a aquisição, o registro e o futuro porte da arma de fogo. Além disso, é sabido que é exercido uma grande pressão, principalmente do Ministério da Justiça, em cima das autoridades que têm a competência para fornecer essa autorização para aquisição, registro e porte de arma de fogo. Gostaria de participar dessa pergunta, coronel? Eu já ia até pedir. Só para complementar o que falou aqui o doutor Edilon, o delegado Vargas, de uma maneira geral, a gente estava até comentando lá fora, o Estatuto de Desarmamento, da forma que está hoje, ele torna o porte de arma uma exceção. Já foi falado aqui, pouquíssimas pessoas, fora o rol de autoridades elencadas na lei, que tem esse porte já autorizado por lei, pouquíssimas pessoas conseguem obter esse porte, ou seja, da forma que estamos hoje, o Estatuto está hoje, o porte de arma é uma exceção. Com a revogação dele e aprovada essa proposta do deputado Peninha, né? Deputado Peninha de Santa Catarina, o porte de arma ele passa a ser uma regra, desde que a pessoa como é que eu diria aqui, atenda aos requisitos previstos na lei. Então, essa mudança é importante que seja citado. Ele hoje é uma exceção, com a aprovação dessa lei, ele vai ser uma regra. Vamos continuar, que tem outras coisas depois para a gente com certeza, porque a gente vai pergunta após pergunta, para não atropelar. Professor, o senhor gostaria de participar dessa pergunta? Gostaria. Colocando aqui algumas questões. O artigo 35 do Estatuto em vigor, ele previu a consulta popular, que foi referida aí pelo doutor Edilon, pelo delegado. Ocorre que a população, àquela altura, em 2005, deu uma maioria de 64% contra a ideia de excluir o porte de arma de fogo. 60. Então, 63,94%. E essa situação deixa claro que há falhas em relação à condição de uso de arma. Eu estou aqui querendo polemizar um pouco. Como é que fica a situação da população que está em regiões mais longínquas, onde o Estado não alcança? Outra questão que é importante colocar aqui, de 1.375 requisições feitas em 2014 para concessão de porte, pouco mais de 300 foram deferidas. São essas dificuldades que foram colocadas pelos colegas anteriormente, aí, de tornar praticamente inviável em função desse critério subjetivo. Eu não chego a imaginar que a autorização, a mudança do Estatuto como está, transformaria a lei numa regra, como colocou o coronel agora há pouco. Porém, acho que algumas questões têm que ser realmente debatidas. Então eu deixo a palavra aqui agora, depois de ter polemizado um pouco aqui. Alguém gostaria de Jair? Polícia Federal, Rodoviária, Jair. Falando do universo das fiscalizações, né, feitas pela Polícia Rodoviária Federal, são muitas, centenas, até milhares de armas recolhidas, né, com pessoas nos veículos e tudo mais. Eu me preocupo um pouco, Adriana, com relação ao armamento ligado a outras condicionantes como educação da população, né, o egoísmo se exacerbando no coração. As pessoas hoje, elas dão muito mais valor ao ter, aos bens materiais, do que a vida. Eu sou preocupado com isso, com relação a essa questão de uma pessoa portar uma arma. E eu estou com 20 anos na PRF e te digo, não faço uso da minha arma somente em serviço. Não ando armado. Ainda não vou colocar minha opinião aqui, não. Né? Mas eu creio que nós temos que... Esse é um debate que não se esgota, é muito amplo, passa pelas questões políticas, as questões de governo, a questão de educação, desestruturação da família. É muito amplo esse debate para a gente poder chegar num veredito. Mas eu acredito, tive dando uma lida, né, a lei,
se eu não me engano, 10.826, 2003, em desarmamento, e vi, né, ali, claro, que a sociedade ela está, ao passo que nós estamos aumentando os armamentos, a sociedade também está mais complexa a cada dia. Precisamos sim modernizar, eu acho que fazer uma modernização, né? Fazer um reparo nessa lei aí. Realmente eu li lá que fica a cargo da autoridade que emite aí o porte, o registro da arma, o SINAR, que é a PF e o Exército, muito discricionário da autoridade de dar o porte e conceder o registro. Não é só questão técnica, não é só a pessoa ter a sua moradia, ter o seu comércio, ter um trabalho fixo, ter os cursos, não, mas passa por uma discricionalidade da autoridade. Eu acho que isso tem que mudar, algumas coisas tem que mudar na lei, até para atender a demanda. Só que assim também, nos tornar um Estados Unidos, né, um faroeste, como nós vemos lá nos Estados Unidos, não é o caminho do Brasil, até porque a nossa educação está muito aquém da deles. As nossas leis também. Então, eu não quero botar minha opinião assim, né, do que eu acho sobre esse temático, mas eu quero só alertar a essa questão da nossa educação, do nosso egoísmo, como nós estamos vendo essa questão da sociedade, da família, né? Então, isso eu quero levantar. Falta de muito amor, né, gente? Então, um breve comercial e eu volto já já com a continuação do nosso debate. Oferecimento JJ Motos. São exatamente 10 horas e 31 minutos, informou a Renovar. Gente, vocês têm uma ideia. Se você vê aqui no estúdio, tá parecendo novela de Rede Globo, não tem? De SBT, assim, aquele turma de galã aqui conversando, trocando pauta, trocando ideia. O mais comportadinho aqui, deixa eu ver quem é. Tá o Coronel Araújo ali, o Coronel Viário. O delegado tá tão quietinho que ele pouco fala. O delegado Vigas. Mas os meninos estão bem comportados. Olha, estão todos aqui, vocês querem saber. A maioria tudo aqui de paletó, gravata. Se você vir, tá parecendo uma festa assim, 5 estrelas mesmo. A galera aqui tá 10. Eu e o Coronel Araújo estamos mais descontraídos, né, Coronel? Estamos mais à vontade aqui, o professor também. Bem, vamos continuar o nosso debate. Para você que está aí ligadinho com o Diário Semanal. Se você gostaria de ter um tema que você acha polêmico, que você tem dúvidas, que você gostaria de ver transformado em debate com grandes autoridades como essas aqui, a discutir e informar você melhor, é só você entrar em contato com adrianaaraújo59@hotmail.com. Eu vou analisar a sua decisão, a sua ideia, e vamos ver se a gente transforma, e você vai ouvir aqui, através de grandes autoridades, o resultado da sua preocupação, né, do tema que você gostaria de ouvir. E você também pode acessar essa entrevista de hoje ao vivo no www.marabadiario.com. O Jair é o mais danadinho que tem aqui, ó. O inspetor Jair, ó. O Jair é aquele menino da sala de aula que diz assim: eu sou mais quietinho, mas é só aparência, viu, gente? Só abre a boca quando ele tem certeza. Gente, voltando aqui, quero uma pergunta bastante assim. São duas perguntas distintas. Temos duas perguntas semelhantes, mas com uma realidade distinta. Primeiro se refere, mesmo com o Estatuto do Desarmamento, podemos afirmar que houve uma redução da criminalidade? O descontrole da circulação de armas no país. A outra menciona assim: é possível comprovar que armar a população não reduz a criminalidade? Eu gostaria da opinião de cada um de vocês. Por favor, começando aqui pelo delegado Vargas. Bom, sobre esse primeiro quesito aqui, a respeito da redução da criminalidade. Se o Estatuto do Desarmamento efetivamente atingiu um dos seus objetivos, que era reduzir a criminalidade. Acredito que não. Por quê? Abrindo a internet, vendo programas de TV, até mesmo programas de rádio, é notório que as estatísticas demonstram que a criminalidade só aumenta nos últimos 30 anos. Até porque a arma legal do cidadão de bem, a controlada pelo Estado, registrada na Polícia Federal, essa arma, em regra, não comete crime na mão do cidadão de bem. A arma, o grande problema
da sociedade me parece ser a arma clandestina, que ela ou está clandestina no país, não foi inserida dentro dos controles estatais, ou ela está entrando pelas nossas vastas fronteiras, seja a fronteira não, mas pelos portos, aeroportos e por as diversas rodovias e vias que é uma tarefa árdua controlar toda essa malha que vai para o exterior. E o final desse questionamento é sobre o descontrole na circulação de armas no país. Eu ouso discordar desse descontrole de circulação de armas no país. Por quê? Acredito que a arma clandestina, pelo simples fato de ser clandestina, ela não tem como ser controlada, né? E ao contrário do Coronel Fialho estava falando aqui, hoje é uma exceção possuir armas, há de se interpretar isso como essa exceção, armas lícitas, tá? Então, me parece que há um controle. O sistema de armas ele é eficiente para fazer o controle de armas lícitas, mas esse não é o problema da sociedade. O problema da sociedade é a violência que cresce exponencialmente nos últimos 30 anos, com uma política criminal de leis cada vez mais duras, penas cada vez maiores, e isso já está comprovado que não atinge o seu objetivo de redução da criminalidade. Ele pode atingir um objetivo imediatista de um direito penal simbólico, emergencial, para resolver aquele problema sazonal daquela época, daquela sociedade, daquele grupo de pessoas no espaço geográfico nacional. Mas o raciocínio, eu acredito que seja mais profundo na questão de, se não baixar os índices de violência, no primeiro momento mantê-los e depois começar a reduzir esses índices de violência através de estudos científicos como criminologia, política criminal. E faço uma crítica muito grande ao nosso legislador, que me parece que a técnica de política criminal não é utilizada no país, né? Essa foi a fala do delegado Vegas. Doutor Odilon, por favor. Nesse ponto acerca da redução da criminalidade, não é falando de numerologia aqui, mas é fato, é público e notório, que não reduziu em nada. Então, no Brasil, se morre mais por arma de fogo em um ano do que o exército americano perdeu em vários anos lá no Vietnã. Oeste Asiático, lá no Vietnã, quando perderam a guerra lá para os Vietcongs. Então, não reduz, do ponto de vista concreto, não reduz. A questão que o doutor colocou, as armas que têm registro, as armas que são supostamente controladas, essas armas, em regra, não são utilizadas para cometimento de crimes. Então, o Estatuto falha nisso. Eu, nos meus anos aí, atuando no direito penal, eu não me recordo de nenhum ladrão, vulgo 157, que buscou, junto à Polícia Federal, o registro de arma de fogo, o seu porte para assaltar. Então ele não vai legalizar a arma para assaltar. Até porque o porte ilegal de arma, ele sabe mais do que todos que o 157 vai absorver o delito previsto no Estatuto. Então, ele está pouco se lixando. Então, o cidadão de bem tem esse sacrossanto direito de poder se defender. A questão que o coronel colocou, também vou pontuar a questão seria regra. Eu quero que o ouvinte entenda o seguinte: mesmo sem o caráter subjetivo da autoridade policial federal, se concede ou não, aquele caráter que ele não precisa fundamentar, ela vai dizer que não é o caso, aquele cidadão não tem um risco profissional. Os requisitos objetivos já são complicados, começando pelo preço de uma arma de fogo no Brasil, que em média uma pistola nacional custa uns R$4.000 a R$4.500. Outro ponto, certidões.
Então, o Estatuto não fala que tem que ter condenação penal transitorária julgada. Tem que ter a certidão de antecedência, ele não pode ter incidências. Então, se estiver respondendo a ação penal e na certidão, que inclusive pede-se até da Justiça Militar da União, então se o camarada serviu às Forças Armadas e estiver respondendo um crime militar na Justiça Militar da União, ele já não vai ter uma certidão que o ampare a tirar, a pedir ali a aquisição da arma. Então, tem que ter certidões de todas as justiças penais, tem que ter o curso de tiro, que é caro, ele tem que demonstrar a aptidão dele no stand de tiro, com provas específicas de tiro. Então, se ele sacar a pistola, ele vai ter que cumprir os objetivos lá da prova que a Polícia Federal elabora. Então, ele sabe efetivamente atirar, ele sabe manusear a pistola ou revólver, dependendo da arma que ele está requerendo. Ele passa por um teste psicotécnico. Então, eu percebi que vários colegas foram reprovados em teste psicotécnico para o uso da arma de fogo. E vou dizer uma coisa aqui para os senhores. Para se entrar no Exército Brasileiro, quer seja como sargento ou quer seja como oficial, não existe, creio que pelo menos alguns anos atrás, não existia teste psicotécnico. Então, para ser oficial ou sargento do Exército Brasileiro, não precisa fazer teste psicotécnico. Eu não sei o porquê, mas não precisa. Agora, para adquirir uma arma de fogo, precisa. E prova escrita. Então, o cidadão ele tem que fazer uma prova escrita que ele demonstre saber o funcionamento da arma de fogo. Então, tanto do ponto de vista prático, no stand de tiro, como no papel. Ele vai ter que saber discernir o que é uma arma de porte, uma arma portátil, uma arma de cano liso, uma arma de alma lisa, de alma raiada, o que seria automático, semiautomático, repetição. Então, o universo, só pelo caráter objetivo da lei, o universo vai ficar restrito. Então, é isso aí. Mas alguém gostaria de participar dessa pergunta? Coronel Araújo. Adriano, antes de mais nada, eu queria dizer que aqui nós estamos cercados por operadores do direito. Apesar de eu particularmente conhecer de leis, eu não sou operador do direito. Então não vou me preocupar muito com os termos técnicos, como nossos companheiros aqui estão fazendo de uma forma muito brilhante. Eu, em 2005, aproximadamente, participei de um debate lá em Belém, quando eu era, na ocasião, comandante do policiamento da região metropolitana. E naquela ocasião eu acreditava no Estatuto do Desarmamento. Tanto que nesse debate eu defendi veementemente a lei do Estatuto do Desarmamento. Mas hoje eu tenho um pensamento contrário. Desde já eu vou emitir a minha opinião. O programa diz que tudo é uma questão de opinião, e é verdade. Eu sou absolutamente contra atualmente esse estatuto. A pergunta vem muito a calhar essa situação. Nós não reduzimos a criminalidade, desarmamos parcialmente a população de bem, as armas legítimas, mas o meliante, o delinquente, o assassino, o criminoso, quanto mais, ele não foi desarmado, não entregou sua arma. Por isso que esses índices não diminuíram. Como foi colocado aqui pelo Dr. Dilon, pelo delegado Vargas, é muito difícil, eu não conheço o caso de armas apreendidas envolvidas em crimes que sejam legítimos, armas registradas. Quando alguma arma registrada ela é apreendida, ela normalmente foi roubada, foi furtada. Então hoje eu não defendo esse estatuto, eu não conheço detalhes do projeto de lei do deputado Peninha, mas eu acredito que venha para tentar melhorar, tá certo? Porque hoje, como todos já disseram, já existe um controle muito rígido para se adquirir uma arma de fogo. Então a pessoa, quando consegue ter o porte e a posse do armamento, ele já passou por diversos testes, inclusive, como foi muito bem destacado aqui pelo Dr. Dilon, além de aprender a utilizar a arma, aprender a atirar, a pessoa passa por um rigoroso teste psicotécnico. Então hoje a pessoa que possui um porte de arma está realmente preparado. Ou seja, o meliante, o delinquente, ele não tem essa preparação toda, a sua arma é legítima. Tanto que nesses assaltos que se vê por aí, esses crimes, quando o bandido, principalmente quando ele é novo, ele fica muito nervoso quando está fazendo aquele assalto, fica se tremendo, porque ele não foi preparado. Ele não tem responsabilidade com o seu ato. Então, o Estatuto de Desarmamento, na verdade, reduziu drasticamente as armas legítimas do cidadão de bem. Do bandido não reduziu, não. Por isso que a criminalidade
não foi reduzida. Então eu sou contra esse estatuto hoje do desarmamento. Quando na ocasião eu defendi, porque eu acreditava nessa lei. Mas infelizmente ela não cumpriu o seu objetivo a que se destinava. Doutor Júlio. Adriano, fazer um adendo aqui do doutor Dilon. Eu acredito que o principal objetivo do autor da lei, do PMDBista, deputado lá em Santa Catarina, é acabar com essa discricionariedade. Né? Hoje, como o doutor Dilon falou, paga altas taxas, tem um teste psicológico, tem um teste de tiro, e ainda assim fica a cargo da decisão da Polícia Federal. Então, o objetivo desse projeto de lei é que as polícias civis de cada estado ela possa também dar essa autorização da pessoa ter o porte de arma. Atualmente, a lei de 2003, ela diz que cada cidadão que consiga ter o porte pode ter no máximo até 5 armas diferentes. O projeto aumenta para 9. A atual lei de 2003, o cidadão pode adquirir até 50 munições por ano. O projeto de lei aumenta para 50 por mês. Atualmente, quando você devolve, você apresenta uma arma para a Polícia Federal, o Estado paga até R$ 450 e com o projeto de lei ficaria até 150. Então, a gente já observou aqui que não atingiu a finalidade, que era diminuir a criminalidade. O cidadão de bem, como o Coronel Araújo falou, ele vai tirar o porte para se defender. Quantas pessoas que se estivessem armadas, com uma arma na cintura, poderiam salvar suas vidas? Então, eu também sou contra, aliás, sou a favor do fim do Estatuto do Desarmamento. Esse projeto de lei vem para cobrir algumas falhas, algumas brechas da lei, e acredito que o cidadão de bem armado, o meliante, quando ele for assaltar, quando ele for entrar na residência de alguém, enfim, ele vai pensar 2 vezes se aquela pessoa estará armada ou não. Jair. Acredito que o estatuto, como a pergunta diz, né, se podemos afirmar que ele reduziu, realmente não reduziu, até porque o estatuto por si só não tem um condão de reduzir. Eu li e entendi que é controle, que é o controle de armamento, registro, pessoas que poderiam ter uma arma em casa, registrar, legalizar essa arma. A questão é muito maior, Adriano. Não é a questão aqui do controle que vai resolver. O que tem que empoderar é a polícia. Você tem que armar bem a polícia. Armamento, colete que na hora que dá um tiro, a bala não penetra o colete. Armamento que hoje a gente está vendo aí no nosso meio. Armamento que não condiz com a realidade do policial. Armamento que estão se estragando rápido, dando pane. Então, a questão aqui é que o controle do armamento, bem na verdade, ele passa por um descontrole na hora que você não empodera aquele que tinha o direito de estar empoderado, que é a polícia. Hoje, as leis, né, os magistrados, infelizmente, estão dando mais poder para o bandido do que para a polícia. Você vê, até a polícia hoje, para você sacar uma arma, aí eu vou entrar em outra coisa já. Você sacar uma arma tem que ser em combate iminente. Você está em combate iminente. Se eu sacar uma arma e a pessoa estiver de costa, correndo e eu atirar, eu vou responder. Se eu estiver fardado dentro da minha casa e a pessoa pular o muro, eu vou responder, porque eu estou em serviço. Não poderia atirar no cara. E você sabe que dentro da sua casa você poderia, né, se defender. Então, assim, eu estou complicando um pouco mais, dizendo que se a polícia, que tem todo o direito de ter arma, posse e tal, e tem preparação, hoje sofre por uma lei que pune mais polícia do que bandido, quanto mais o cidadão. Nós perdemos agora, recentemente, um PRF. Ele foi reagir a um assalto e ele rendeu 2 e pediu, né, falou, né, deu a ordem de comando lá, o comando de voz, polícia, e mão para cima, e um atrás dele sacou da arma e ele, na hora que ele sacou da arma, ele poderia ter virado e atirado, não atirou e o rapaz acertou ele na cabeça, morreu. Então até um policial bem preparado, eu te digo que o policial é mais bem preparado que o cidadão comum. Nós temos treinamento direto e pela uma portaria do governo, nós temos que fazer uma vez todo tipo de treinamento, com arma longa,
arma curta, arma de defesa pessoal, e até estamos fazendo agora, vamos ter que colocar dentro do nosso treinamento o saque velado. O que é o saque velado? É o saque de uma arma que não está em coldre. Então é muito complexo. Você pensa que é só ir fazer uns testes lá e botar o cidadão com a arma na mão e vai resolver? Não vai. Então nós temos duas coisas que eu quero finalizar. Primeiro, temos que pensar como é que esse cidadão vai ser preparado e capacitado. Temos que pensar como esse estatuto deve se adequar a isso. Segundo, para resolver essa questão da criminalidade, nós temos que controlar fronteiras. O que entra de arma nas fronteiras do Brasil, que nós temos vários países, quase 10 países com fronteira, é muito grande. Nós temos que ter uma política nacional de fronteira, um controle melhor nas fronteiras, fiscalização melhor nas entradas das cidades, fiscalização mesmo, com scanner, com cão, farejador. Então nós precisamos também não só atribuir, botar um peso em cima desse estatuto, porque pode vir esse deputado aqui, como é o nome dele? Peninha. O Peninha, o deputado Peninha, com certeza não vai resolver o problema da insegurança do nosso país, dessa questão do descontrole do armamento, com uma lei. Pode botar o nome, inverte, diz que é do armamento agora, e não vai resolver. A questão nossa é uma questão política, é uma questão de prioridade nacional, fronteiras, é uma questão de aparelhar melhor polícias e capacitar mais, empregar mais policiais, porque, exemplo, vou falar da nossa polícia rodoviária, nós somos 9 mil policiais no Brasil todo, temos 11 mil quilômetros de rodovia. 11 mil quilômetros de rodovia para 9 mil policiais, faz a conta. Quer dizer, nós não damos conta. Então, eu acho que isso é o problema da Polícia Federal, que está aqui, Polícia Militar. É gente para trabalhar, uma lei que ampare a polícia, e isso sim vai reduzir o número de criminalidade no Brasil. Essa é a minha opinião. Coronel Fialho. Também, professor. O Jair, ele foi bem abrangente, era mais ou menos essa linha que eu ia abordar. A gente não pode exigir que só o estatuto, só uma lei, ela tenha o condão, tenha a capacidade de reduzir índices. Porque esses índices de violência, a violência, é um problema muito complexo e que tem vários fatores. É o desemprego, é a falta de emprego e renda, falta de lazer, falta de condições sociais, falta de controle social. A família, a escola e a igreja não exercem mais os seus papéis que exerciam há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Hoje, os adolescentes, as crianças e os adolescentes estão se educando na rua. Passa pela questão da ética que a gente conversou já anteriormente. Ou seja, as causas da violência, elas são muito complexas. Não vai ser o estatuto, nem a ação policial por si só que vai diminuir a criminalidade. Por exemplo, se a gente triplicar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil e da PRF e da Polícia Federal, enfim, das polícias do Brasil, será que vai haver uma diminuição na mesma proporção da criminalidade? Eu acredito que não. Vai diminuir porque vai aumentar a fiscalização, como o Jair falou, mas que vai diminuir na mesma proporção, não. Por quê? Porque ninguém está combatendo aí as causas, a gente está atuando na consequência. Botar mais viatura, botar mais policiais, nós estamos atuando na consequência. O número de pessoas presas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, o delegado Vargas trabalha nisso aí também, pode verificar. Na verdade, todos aqui, os advogados também têm acesso a esses números. É muito grande. É só verificar nos presídios aqui. Nós temos 4 casas penais aqui em Marabá, temos mais de 1000 presos hoje. Com certeza esses presos não foram para lá com seus próprios pés. Foram as polícias que colocaram eles lá dentro. E aí o cidadão que tá ouvindo a gente aqui vai dizer, tem mais de 1000 presos, mas a criminalidade continua. Com certeza, mesmo com o nosso trabalho diuturno aí, as polícias não param, o PM não para, a Polícia Rodoviária Federal não para, a Polícia Federal não para, a Polícia Civil não para. Mas a criminalidade continua. Por quê? Porque é muito caro e muito difícil e muito lento você atacar as causas. Eu vejo que é uma questão de geração, de mudança de conceito mesmo. Aquela situação do que os pais criavam os filhos há 40, 50 anos atrás, acabou aquilo ali. Engraçado que antigamente dificilmente você via uma adolescente aos 16 anos com uma arma na mão. Não, e na rua, depois de meia-noite. Hoje você vê crianças, 2 horas da manhã, meia-noite na rua de 10 anos. Ou seja,
Eu acho que o negócio ele é muito mais abrangente, como falou o Jair. A gente perdeu muitos valores, o conceito de vida. Só fechar aqui, por exemplo, aqui a segunda pergunta aqui. Se é possível comprovar que armar a população não reduz a criminalidade? É muito difícil. Pesquisando na internet, nós vemos pesquisas, análises, estudos, enquetes que tendem para um lado, tendem para o outro, de armar e desarmar a população, dependendo da entidade que está fazendo a pesquisa. Eu penso o seguinte, que uma população armada, depois eu vou dar minha opinião pessoal, mas vamos construir aqui a ideia que a gente está levando. Correto. Eu penso que uma população armada é uma população que vai reagir mais, que foi o que o Jair colocou. O policial que está armado, ele tende a reagir. Eu não sei se eu vou dar um número concreto, mas 24 policiais morreram ano passado, porque foram assaltados e tentaram reagir, ou só por ele estar armado, identificado como policial, foram assassinados. Enfim, eu acho meio complicado armar qualquer pessoa. Assim, entendeu? Mesmo que a pessoa faça o psicotécnico, faz o curso, que é um curso breve, é curto, como já colocou, policiais que têm 10, 15, 20 anos de profissão e de preparo, cometem equívocos. Imagine uma pessoa que teve um curso aí, que eu não sei quantas horas está previsto, 20 horas, 30 horas, que seja. Eu acho é um assunto que dá muito pano para manga. Eu acho que tem que ser bem mais amadurecido. Por exemplo, Estados Unidos, que tem uma política de armar a população há anos. Hoje, aliás, de um tempo para cá, o presidente Obama vem pedindo, vem trabalhando para desarmar a população. E a indústria bélica de armas americana, ela é muito pesada. Ela tem muita influência. Né? Então, a gente vê que a gente está meio que numa contramão dos Estados Unidos. E lá, as coisas funcionam bem melhor do que aqui, né? A gente sabe disso. Então, mas depois eu vou dizer minha opinião. Tudo bem. Vamos com a palavra com o professor Nonato, por favor. Aqui está que nem coração de mãe, gente. Ainda tem gente até em pé aqui para a gente falar no microfone. Professor, fica à vontade. Mais uma vez, Adriana, quero te cumprimentar os ouvintes. Obrigado. E também aqui com respeito às autoridades, mas eu gostaria de discordar da maioria deles. Estou aqui como povo, como estudante. No exercício da minha profissão, já estou prestes à aposentadoria, já tenho passado por momentos difíceis, momentos delicados, de adolescentes que adentraram a sala de aula, armados, e nos fizeram de refém por alguns minutos e tomaram tudo, levaram tudo. A sala de aula deveria ser um lugar sagrado, de maior respeito. Ali se constrói o cidadão, e nós somos desrespeitados na sala de aula. Isso não foi só uma vez. Eu trabalhei numa vila, num projeto do Estado, e uns adolescentes também foram à vila, foram à escola e fizeram a mesma coisa. E depois, eu não sei como, mas apareceram tantas armas, de calibres diferentes, que parece que da Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei assim, tremendo mesmo, as pernas batendo no joelho no outro, que eu não sei de onde apareceu tanta arma. E aí eu pergunto para vocês, para as autoridades aqui presentes, há controle de armas? Do meu ponto de vista, não. Há estudos que comprovam que 70% das armas apreendidas, elas são de fabricação nacional. Não são armas que vêm de fora, não entram no Brasil clandestinamente. São armas daqui. E outra pergunta, como que aquela arma de grosso calibre, que derruba helicóptero lá no Rio de Janeiro, chega na mão do bandido, lá na favela? Então, são muitas questões que eu, como povo aqui, eu faço. Um aluno chegou e me disse, quase todos os dias os nossos alunos são assaltados ali na proximidade da Escola São Barros, onde eu trabalho, a Escola Teresa Donato. Sempre nós estamos chamando a polícia, a guarda municipal para nos proteger, porque lá assalto é constante, é quase que diário. E os alunos relatam, olha, professor, o camarada veio numa bicicleta com uma escopeta. E a polícia não vê? Então acho que nós temos um problema sério. Esse problema está na segurança nacional, ou seja, na segurança pública. Há um problema sério com a segurança pública. Como que essa arma chega na mão de um delinquente? De bicicleta. Se ele está de bicicleta é porque ele não tem condição de andar de carro ou de moto. E como que essa arma chegou na mão dele? Uma escopeta, por exemplo. Fica a pergunta. Alguém gostaria de participar mais desse? Luana, você gostaria de participar desse debate, Luana? Adriana, eu ainda estou engatinhando no meio jurídico, né, no segundo semestre da Faculdade de Carajás.
mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência como jornalista. E é, sem dúvida, muito bonito a gente ler, né, alguns conceitos que vocês colocaram, escutar alguns conceitos que vocês colocaram contra o desarmamento ou a favor do desarmamento. Mas quando a gente tem acesso ao dia a dia, a nossa realidade, a realidade do povo brasileiro, é bem diferente. Eu acredito que o problema não está em desarmar ou armar, e sim criar políticas públicas lá de cima, né, que consiga aí dar uma estrutura melhor para a polícia, para combater o crime, né? Políticas públicas que conscientizem o jovem do que é certo, do que é errado, que oportunizem mais o jovem. Porque essa violência, ela não começa lá na rua, ela começa dentro de casa. Dentro de casa. Né? Desarmar o cidadão, desarma. Por quê? Passa por todo esse processo, esses testes, exame psicotécnico. Isso não resulta, isso aí não vale para todas as pessoas que vão ter esse porte. Por quê? Eu conheço pessoas que têm graduações, 2, 3 graduações, mas que não têm equilíbrio psicológico, mas têm um porte de arma legalizado. Né? Mas que bebem, que andam em alta velocidade, são pessoas violentas, que agridem esposas, né? Mas possuem um porte de arma, passaram por todo esse processo, mas estão aí no dia a dia. Os filhos estão convivendo, crescendo com aquele pai, com aquela mãe, né? Naquele convívio familiar em que a pessoa tem um porte de arma. Então, desarmar ou armar, eu acho que não deveria ser essa discussão, né? E sim dar estrutura para que os órgãos competentes, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, possa efetivamente fazer o seu serviço, estar lá próximo do cidadão, né? Mas também há casos de policiais que têm toda essa preparação, esse dia a dia, e são pessoas desequilibradas, né? São policiais que têm aquele ego todo, né? Ah, eu sou policial, eu tenho um porte de arma, faz questão de exibir a arma. E aí, num descontrole, a gente vê casos como a gente vê no dia a dia. Está cheio a internet. De policiais que sacam a arma, agridem, brigam, se metem em confusões. Isso aí é corriqueiro. Né? Então, nós temos aí muitas teorias nesse meio jurídico. Né? Tem aí vários conceitos já pré-estabelecidos. Mas quando a gente vai para o dia a dia, tem brecha em todo lado. Não é? Porque o cidadão hoje, como você falou, como vários falaram, nós estamos vivendo um momento de conceitos familiares que são invertidos. Né? Nós não damos uma boa educação, né? E aí a gente joga para o mundo, para a justiça, para que a justiça eduque os filhos. E aí nós temos jovens violentos. Esse estatuto, ele quer aumentar de 18 para 25, não é isso? Pois é uma idade que os jovens estão fazendo pega. Os jovens estão nas boates de madrugada, estão bebendo. Mas aí, se eles vão passar por um processo desse, tem jovem filho de político, tem jovem filho de magistrado que tem porte de arma. E são jovens desequilibrados. Então, até que ponto mesmo, né, esse controle todo, ele pode ser exercido de forma efetiva e até justa. Né? Mas eu acredito que a discussão não é essa, e sim políticas públicas efetivas que consigam dar segurança para todo cidadão. Obrigada, Luana. Mas vamos aos comerciais. 2 minutinhos eu volto já. 11 horas e 10 minutos em ponto. Gente, aqui tá uma beleza essa história. Não, se vocês pudessem ter ideia com a alegria que tem esses meninos aqui. Você já viu? Olha, você fala que mulher fala muito, né? Você não viu nada desses meninos aqui. Eu fiz uma pegadinha aqui, depois eu vou passar para eles de presente, assim. Como é que eles estão? Fossem meninos de sala de aula rebelde. Bem, esse oferecimento desse bloco foi Janjoy, atendendo todos os seus clientes com responsabilidade. A Janjoy, ela opera em 3 estados, Tocantins, Maranhão e Pará. Para maiores informações, 9218-1552. 1525. Janjoy, um novo conceito em viajar. Quando você fala em viajar, a Janjoy tem uma equipe de uma frota de motorista muito responsável, conforto, qualidade e bom atendimento. Repetindo, telefone 9218-1525. Você que está ligado aí no Diário Semanal, agora você está ouvindo, né, o tema, revogar ou não o Estatuto do Desarmamento. Você fica ligadinho até meio-dia com Adriana Araújo. O professor pediu para uma falazinha, né, professor? Antes que eu continue com a pergunta aqui, por favor, professor Antônio. Eu acho que o que foi dito foi muito interessante por todos os colegas aqui da mesa, mas deixou de ser observado uma questão.
realmente, do ponto de vista de influência em relação à realidade social brasileira, realidade jurídica, realidade efetiva da política, o Estatuto não trouxe o impacto que deveria trazer. A gente não pode dizer que houve uma mudança na realidade. Mas, se nós formos levar em conta pelo menos os pequenos incidentes que ocorrem com o porte de arma de fogo regular também, estima-se que em torno de 160 mil vidas tenham sido poupadas durante a vigência do Estatuto que está aí em vigor. E aí, se você perguntar para o familiar de uma pessoa dessas que perdeu alguém num incidente desse, se a legislação tivesse em vigor naquele momento, se a arma não tivesse ali naquele momento, se vale a pena, com certeza você vai ter uma resposta diferente do que a gente ouviu aqui. É porque a gente está contestando em cima de uma política e de uma abrangência nacional. Efetividade, ela foi efetiva ou não foi efetiva? Mas eu acredito que se valeu para apenas algumas centenas de milhares de casos, já resolveu alguns pontos muito importantes. O que tem que ser feito é um aprimoramento, que é isso que está em discussão aqui. Aumentar a eficácia do Estatuto e corrigir as imperfeições. Acho que isso é o mais importante de tudo. Solucionar as demandas da sociedade, solucionar os problemas que a sociedade encontra com a legislação que está em vigor. Porque também não foi colocado, está se falando aqui, não é uma revogação completa. Essa alteração que está vindo aí, ela não vai tirar totalmente a validade, a vigência, a eficácia do Estatuto que está em vigor. Ela revoga alguns dispositivos. Ela altera alguns dispositivos. Então, teoricamente, isso vai trazer uma alteração em algumas realidades que a lei hoje confronta. Eu acho que é por aí minha colocação, Adriana. Muito obrigado. Alguém gostaria de responder alguma coisa? Não, né? Então, foi retirado um comentário na seguinte frase: a questão que apoia as políticas desarmamentistas, né, do Brasil em outros países somente tem a possibilidade de afetar os crimes passionais. As autoridades aqui presentes concordam com isso de fato? É uma realidade? Começando pelo delegado. Delegado Davis. Adriana, anteriormente, antes de responder essa pergunta aqui, eu gostaria de fazer um adendo que o inspetor Jair falou, o coronel Fialho falou a respeito, a respeito da sociedade em si. Tecnicamente, o que a universitária falou também a respeito de quem são as pessoas que estão com porte ilícito de arma de fogo. Quem são as pessoas que estão com estas armas clandestinas? Pois bem, tecnicamente se fala em prevenção primária e prevenção secundária. Até o presente momento a gente falou aqui sobre repressão ao crime, repressão ao porte, repressão à posse de arma de fogo. Ainda não se falou sobre prevenção. Acredito que seja a maneira mais eficaz de controlar o crime. Solucionar o problema criminal não vai se solucionar. Não adianta a gente, como diz o adágio popular, tapar o sol com a peneira. O crime sempre vai ocorrer. Agora, há índices aceitáveis e índices inaceitáveis. É importante que se diga a respeito de prevenção, porque aquela tríade que a gente vê em propaganda política, vê em televisão, vê nos jornais, a gente debate muito sobre isso. Como está a segurança, como está a saúde e como está a educação da população. Como está o convívio em coletividade. Isso é prevenção primária. Ou seja, qual é o primeiro limite, que me parece, e temos aqui professores no debate, qual é o primeiro limite que muitas crianças encontram hoje na sociedade? É o professor na sala de aula. E o professor na sala de aula me parece que fica 90% do tempo dele tentando organizar a disciplina, organizar a sala de aula, senta, fica quieto, e 10% para tentar transmitir a matéria. Me corrija se eu estiver errado, por favor, fazendo uma analogia aqui. O que está faltando? Me parece que valores familiares. Valores familiares. Hoje muitas mães, muitos pais
me parece que estão fugindo da obrigação da educação dos filhos. Tá? E eu estou falando, parece que eu estou fugindo do tema, que o tema aqui é desarmamento, mas está tudo no mesmo contexto e isso é segurança pública. Tá? Uma coisa tem que ficar bem clara, muitas mães e muitos pais dizem, e eu já ouvi isso na delegacia, não vejo a hora de pôr meu filho na escola para me livrar dele. Vamos parar isso um pouquinho. A educação quem dá são os pais. São os pais. Primeira escola. A escola não dá educação. A escola dá escolarização. É diferente. É completamente diferente. É um complemento da educação que deveria ser trazida de casa. Pois bem, se essa criança vai encontrar seus primeiros limites na escola, vamos ter problemas sociais. Porque os demais não vão conseguir assimilar aquilo que o professor está tentando passar e nem o professor vai conseguir dar a aula dele por completo. Né? Qual é o próximo limite que ela vai ter quando crescer um pouquinho, chegar na adolescência? E a gente enfrenta isso, a Polícia Militar enfrenta todo dia na rua, a Polícia Civil também enfrenta, é o adolescente que chega na delegacia como menor infrator. Mas menor infrator de quê? Menor infrator de ato análogo a roubo. Que é o roubo? Mas como é o adolescente, o adolescente tecnicamente não comete crime. Pois bem, a debatedora, colega, desculpa, Luana, ela falou sobre a idade, que o novo projeto de lei, ele prevê, a ideia é alterar a idade mínima para ter um porte de arma de fogo, alterar uma diminuição dos 25 anos para os 21 anos. Pois bem, hoje, quem é que está cometendo assalto na nossa localidade aqui? São pessoas 15 anos 20. Até 19. Vou elastecer um pouco mais, coronel, 23, 24 anos, mas essa é a faixa de idade que comete crimes. Por quê? Me parece que pela falta de limites impostos desde a sua família. Pois bem, falei em prevenção primária. Esse é um aspecto de prevenção primária. Outro aspecto de prevenção primária. Qual é a condição social dos grupos hoje? Os bairros aqui, localidade, Marabá. Como está o bairro São Félix hoje? Cerca de, me corrija se eu estiver errado, 60 mil habitantes? Por aí. 60 mil habitantes. São Félix hoje não tem a companhia da Polícia Militar lá, não? Tem um destacamento. Tem um destacamento da Polícia Militar lá. 14 policiais. 14 policiais para 60 mil habitantes em São Félix. É uma cidade quase do tamanho de Itupiranga. Lá. Tá? Polícia Civil. São Félix não tem Polícia Civil. Não tem Polícia Civil lá em São Félix. Então, a cifra negra que ocorre lá, e explico para o ouvinte o que é a cifra negra, são aqueles delitos que não chegam até o conhecimento da polícia. Tenho certeza que diariamente ocorrem diversos delitos lá. Não chega até o conhecimento da polícia. Né? As coisas se resolvem por lá mesmo. Por diversos fatores. A polícia desacreditada, os nossos governantes desacreditados, o parlamentar hoje, que é quem faz. Eu estou aqui na mesa com uma lei e um projeto de lei. O parlamentar é quem faz isso aqui. Como está o parlamentar hoje na sociedade? Ele está acreditado ou está desacreditado? Quais são os estudos que são realizados a respeito deste tema que estamos debatendo aqui, para serem estudos concretos, empíricos, como a criminologia determina que seja feita, estudos sobre quem é o criminoso, qual é o crime que ele comete, qual é o meio que ele vive, qual é o controle social a respeito disso, né? E a respeito da prevenção secundária, que somente aí entra a polícia. A polícia entra em prevenção secundária. Ou seja, o que é mais importante? Diversos setores da sociedade trabalhando em prevenção, ou um único setor da sociedade composto por diversos órgãos, seja de polícia administrativa, ou seja de polícia de segurança, agindo em segurança pública. É certo que se não tivermos uma prevenção eficaz, constituída de diversos órgãos, que não são órgãos policiais, não é possível atender a demanda que ela vai desembocar toda na delegacia. Tudo aquilo que os outros órgãos não conseguem dar conta, desemboca na Polícia Militar e na Delegacia de Polícia.
né? O legislador, ele insiste em cada vez legislar no sentido de apenar condutas e as condutas já apenadas, criminalizar condutas e as condutas já criminalizadas, aumentar cada vez a pena dessas condutas. Acredito que não é por aí. Não é por aí, até porque temos onde colocar esse pessoal. Tudo cheio. Aquela ideia, antes de ingressar na polícia, eu tinha uma ideia de fuga de presídios e fuga de penitenciária. Porque a palavra fuga dá aquela ideia que a pessoa pulou o muro, né? Isso não é fuga. Quer dizer, isso é fuga também, mas o que acontece no dia a dia são aquelas pessoas que estão nos regimes semiabertos, tá? Que tem a possibilidade de sair. Só que ela sai legalmente e não volta, ela não retorna. Essa aí é uma fuga. E o entra e sai dos presídios, das penitenciárias, ele é muito grande no dia a dia. Pois bem, e finalmente a respeito desse quesito aqui, se a questão de política desarmamentista no Brasil ou em outros países somente tem a possibilidade de afetar os crimes passionais, olha, na prática, pelo que eu tenho visto, presenciado e atuado nos que são chamados coloquialmente de crimes passionais, isso aqui ocorre no âmbito da violência doméstica. Na violência doméstica, dá para dizer que é uma exceção os crimes de violência doméstica, seja o feminicídio, a nova conduta criminalizada pelo legislador, seja a lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher. A grande maioria das vezes, a violência doméstica ela não é praticada com instrumento. Ela é praticada pela pessoa desarmada. E é o ex-namorado, e é o ex-marido, e é o convivente, é o marido, é o irmão que bate na irmã, isso também é violência doméstica. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher, né? Então, eu acredito que existe o crime praticado com arma de fogo com esse aspecto de passionalidade, sem sombra de dúvida que existe, mas eu acredito que o índice seja muito baixo. Não tenho números aqui, mas na prática e o trabalho local, e falo trabalho local na região aqui do sudeste paraense, acredito que os crimes passionais, na sua grande maioria, são cometidos sem instrumento ou ainda com um instrumento instrumento contundente, né? Que seria aqui, exemplificando, um pedaço de pau, um móvel de dentro de casa, né? E eu acho que é isso aí, Adriano. Obrigado, essa foi a versão do delegado Vegas. Gostaria de saber, ao ver daqueles que compõem a segurança pública, nota em situação de que forma é? É possível ocorrer uma disputa de visão de quem de fato seria o vilão? De quem seria a vítima da vítima? Cidadãos armados se tornariam aliados ou futuros inimigos? Essa colocação foi retirada de um texto escrito por um advogado. Eu gostaria de ter a opinião aqui de vocês. Pode começar pelo Jair. Pois bem, essa questão de vilão e vítima, né? Eu tenho uma opinião tirada até dos exemplos que nós temos acompanhado. Eu fui corregedor não, mas eu fui a pessoa que apurei muitos casos aqui em Marabá com relação correcional na Polícia Rodoviária, e a gente viu de várias formas, né? Pessoas que de vítima virou vilão e tudo mais. Exemplo, nós temos um caso, 2 colegas que desceram aqui em Marabá para trabalhar e eles estavam armados, não é? E foram assaltados, os 2. Eles chegaram em Marabá para se apresentar, foram assaltados. Os 2 colegas sem uniforme foram ao banco tirar dinheiro. Depois eles iam se apresentar na delegacia
e foram assaltados e no assalto os caras levaram dinheiro, pertences, coisas que eles tinham e viraram as costas para eles. E eles não atiraram. Eles não atiraram nas pessoas. E eu perguntei por que você não reagiu. Disse, olha, nós chegando aqui, ouvindo a polícia, né? Deu uma carreira toda. Se eu atiro por trás de vítima, eu ia virar vilão. Porque, para a justiça, e aí que está a minha preocupação com relação à sociedade, imagine, eu estou falando de polícia. Se você atirar por trás, a pessoa te assaltou e virou as costas, para a justiça ela entende que ele não estava em iminente combate, que você não corria perigo de vida, de morte no caso. Mas o bandido sabe disso. Justamente, o bandido está mais cercado de justiça do que nós. E aí se os policiais realmente atiraram, armados, ele poderia ter atirado, foram roubados, tirado tudo, e agredido até verbalmente, e eles não atiraram. Então assim, eu acredito que essa é uma questão muito séria, quando você diz que nós devemos, assim, a grosso modo, dizer que armar a comunidade. Eu acho que armando a comunidade, vamos dar mais trabalho para os advogados, porque vai ter muita gente respondendo. Porque hoje a justiça, infelizmente, no nosso país, ela está mais pro lado do bandido, ajudando mais bandidos a ficar livre, solto, impune. E a impunidade gera violência também, do que o contrário. Eu acredito que... Vou fazer um comparativo meio assim grosseiro, mas em 98, uma resolução deu permissão para que menor, a partir de 14 anos, pudesse dirigir com autorização do pai no Brasil. Dirigir ciclomotor, que é aquela cinquentinha. E aí, beleza, muito bom, pai comprando moto para filho tudo alegre. Quando foram fazer a primeira estatística de um ano, viram o tanto de pessoas que estavam menor de idade, inválidas, feridas, machucadas, mutiladas, né? E pessoas que poderiam ser produtivas para o Brasil, improdutivas, e o quanto o país estava gastando com essas crianças agora, menor de idade, dirigindo. Caçaram. Acabou. Eu acredito que se a população, de uma forma que não seja bem pensada, bem trabalhada com aquilo que o delegado da Polícia Federal falou, pensada pela sociedade, for toda armada, vamos ter mais gente nos presídios, e olha que já estão lotados, vamos ter mais trabalho para o advogado vai ter mais trabalho para a PRF, para a polícia, porque nós vamos ter mais cidadão, e o cidadão, ninguém está na testa escrito, eu sou cidadão de bem. Nós pegamos pessoas, infelizmente o nosso trabalho, ele é um trabalho surpresa, eu chamo ostensivo, ele antevém o crime, trabalho da PRF, ele antevém um crime, a ostensividade é antever o crime, só que aí você trabalha uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você tem que dizer que todo cidadão é um cidadão de bem, tem que ser tratado com urbanidade, você está se expondo porque o cara pode estar armado. E aí nós não temos como saber, não tem um filho de saber. Está armado, é cidadão de bem ou é bandido? Né? Então hoje nós temos que pensar bem, porque realmente como a lei está se estabelecendo a favor do bandido, eu quero concluir aí, você de vítima pode passar a ser vilão. Coronel Fialho, a sua opinião em relação a essa pergunta? Sobre isso? De fato, a gente já vinha comentando aqui nos bastidores, é uma das minhas preocupações de armar uma pessoa que não tenha um preparo para utilizar um armamento. A possibilidade de reação a um assalto, a um roubo, a um furto que seja, uma tentativa de agressão, ela vai ser muito maior. Essa pessoa estando armada, não tiver um preparo psicológico e técnico muito criterioso, bastante adequado para estar nessa situação, provavelmente ela vai reagir e a gente não sabe, quer dizer, a gente prevê qual a repercussão dessa reação, né? Vai ser uma arma que vai disparar, se essa pessoa não souber onde ela vai disparar, pode acertar outras pessoas e de vítima, ela pode ser vilão. Complementando aí o que falou o Jair. Tá certo. Agora, você.
Só um minutinho de começar, senão vamos atrasar um pouquinho, depois a gente faz. Tá, filha, vou segurar essa ponta aí. É o seguinte, se formos pontuar duas opiniões em estar a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento, como seria os dois lados ao ver de cada cidadão? Eu gostaria que todos vocês saíssem da postura de autoridade e se coloquem como cidadão. Qual seria a visão de cada um de vocês, autoridades aqui? Por favor. Bom, eu acredito que, principalmente para aquele cidadão de bem que ainda possui uma arma de fogo em casa, que isso existe, né? E bastante. São essas as armas de fogo que muitas vezes são apresentadas na qualidade de porte ou posse ilegal de arma de fogo. Eu acredito que a primeira pergunta que surgiria para o cidadão de bem é: será que agora eu posso regularizar a minha arma? Acredito que seria essa a primeira pergunta. Porque não tem sentido a pessoa que quer utilizar a sua arma, portar ou possuir a sua arma de fogo, ela ainda permanece clandestina, mas é uma arma que não comete crime. E frise-se, a arma por si só não comete nenhum delito. Quem está por trás da arma de fogo, o usuário dessa arma de fogo, é que poderá vir cometer delitos. Eu acredito que a primeira pergunta que surge é a possibilidade de regularizar o seu porte, até porque o período de anistia ele já fluiu, que foi até, salvo engano, 2008, que foi permitida a anistia. E em que consistia essa anistia? Que o cidadão pudesse se dirigir até a unidade da Polícia Federal, a unidade da Polícia Civil, até mesmo a unidade do Exército, e tinha com a pretensão de regularizar aquela arma que até então estava no seu poder de forma irregular, ilegal, né? E muitas pessoas, eu servi o Exército por muitos anos, trabalhei nessa área de armamento, e muitas pessoas me procuravam para regularizar a situação de armas que estavam de sua posse, mas não tinham certificado de registro, né? Então tinha que fazer essa transferência, não, mas tinha que sair daquele antigo estatuto, que era a Lei 9.437, não me falo memória, isso, de 97, e vejam bem que curioso, a antiga lei anterior a 10.826 era de 97, salvo engano, e não ficou em vigor por muito tempo, levando em consideração que, aqui ó, Lei 9.437 de 97, ela ficou 6 anos em vigor, e logo após nasceu a ideia do Estatuto do Desarmamento. E hoje eu faço uma crítica, né? Lógico que uma crítica construtiva. O nome da comissão formada para estudar o Estatuto do Desarmamento e o projeto de lei apresentado pelo deputado Rogério Peninha, ela chama Projeto de Lei do Desarmamento, ou Projeto do Desarmamento, algo assim. E aqui eu faço uma crítica construtiva, considerando que o projeto ele flexibiliza o atual Estatuto do Desarmamento. Pelo nome, ou o legislador não entendeu as suas atribuições, ou eu não entendi o nome, né? Porque não é possível uma comissão se chamar Comissão de Desarmamento, sendo que a ideia atual não é de controle, não é de desarmamento, mas sim de controle das armas no país. Doutor Odilon, por favor, sua opinião. Reforçando o que foi falado, não é a simples revogação do Estatuto. Não é a escola texana do armamento que nós estamos vendo, camarada, de fuzil automático leve, atira-colo, andando de bicicleta. Então não é bem isto que a alteração, o projeto de lei que altera o Estatuto quer. Não é esse extremo. É flexibilizar, o delegado falou, o porte de arma para quem atinge aqueles requisitos objetivos que eu falei que são extremamente complicados. Então não é a escola texana do armamento. O camarada não vai botar um AK-47 e sair andando de bicicleta. Agora temos que cuidar
principalmente os colegas aqui, os debatedores que trabalham com a segurança pública, porque, por outro lado, no outro extremo dessa escola texana, tem o extremo de querer desarmar as polícias, porque essas 60 mil pessoas que morrem estão começando a querer imputar essas mortes em ações policiais. Então, a escola já antagônica texana, a escola extremista do desarmamento, quer desarmar a polícia entregando as armas não letais. Então, isso também é extremamente perigoso. Tirar a arma, já não querem que o cidadão vivencie a arma. Agora vamos desarmar a polícia, vamos entregar um Baygon, um Detefon, um spray de pimenta, para que o policial, com aquela lata de Detefon, ele vá lutar, vá combater o camarada que está com um fuzil automático. Não interrompe, Detefon ainda do tempo da minha avó, ainda era mocinha ainda. Porque na realidade as armas não letais seriam o taser, que é a arma de choque, e spray de pimenta. Então a gente vai tirar o armamento de fogo do policial e entregar uma arma não letal, um spray de pimenta para ele combater. Ele vai subir o morro com a lata de spray de pimenta e o camarada vai estar com um fuzil automático. Então não podemos cair também na questão dos extremos. A alteração legislativa é pontual, é importante, e como eu falei, sustento minha tese, é o sagrado e santo direito de cada um se defender, desde que atenda os requisitos objetivos. Aqui em Marabá, por exemplo, imputa-se, que eu até vou elogiar o coronel, o trabalho da Polícia Militar, imputa-se também, eu acho que 25 mortes aqui, eu acho que é esse até o presente momento. Mas só que essas mortes não têm a ver com o trabalho preventivo da Polícia Militar. Porque eu vou perguntar aqui, quantos latrocínios? Latrocínio, sim, eu entendo que poderia ser uma questão preventiva da Polícia Militar, questão de posicionamento de viaturas e tal. Não tem. São pouquíssimos latrocínios. Então, ao meu ver, a Polícia Militar, no trabalho preventivo dela, está fazendo o trabalho dela. Agora, os homicídios de encomenda, de pistolagem, isso aí a Polícia Militar não é onisciente, e a Polícia Civil também não é onipresente. Então não podemos também querer responsabilizar as forças policiais por isso. Como eles não são onipresentes, por isso que cada cidadão que atende os requisitos, ele também pode contribuir com a autopreservação da vida dele. Porque a Polícia Militar não estará em todos os locais. Agora, até onde eu vejo questão de latrocínio, que é o matar para roubar, a Polícia Militar está fazendo o trabalho dela. Porque são pouquíssimos. Aí o coronel talvez depois possa dizer em números, são pouquíssimos latrocínios aqui em Marabá. Então, o que se mata é, em regra, pistolagem, e talvez aquele que morre poderia se defender. Não adianta aguardar a viatura chegar enquanto está sendo baleado. Mas o latrocínio a polícia vem combatendo. É isso aí. Coronel Araújo. Sendo bem objetivo diretamente a pergunta, Adriana, eu como autoridade e especialista em segurança pública e também como cidadão, eu quero crer que esse projeto de lei vai ser aprovado. Eu apoiaria esse projeto. Eu acho que a população também vai apoiar esse projeto, porque a população, como instrutor de LOM, ela tem que ter o direito minimamente de se defender. Então eu acho que a população está cansada de ficar totalmente à mercê desses bandidos. Tudo é muito relativo, tanto o desarmamento como o não desarmamento tem os prós e os contras, mas eu defendo que o cidadão tenha ciência de direito de defesa. O que ele tem que ter, como foi falado ainda há pouco pela nossa universitária Luana, tem que ter o equilíbrio, o bom senso e saber o momento exato de utilizar a sua arma. Já existem critérios rígidos, eu acho que se ele obedecer esses critérios rígidos para ter a posse e o porte da arma e ter essa consciência, ele tem sim que ter esse direito mínimo de defesa. Então, eu espero que esse projeto venha, sim, melhorar a lei de desarmamento e espero que ele seja aprovado. Eu tenho certeza que essa vai ser também a opinião da população em geral. Jair. Pois é, a minha opinião, eu falo aqui como cidadão, e como cidadão eu gostaria de citar um salmo, Salmo 37, Salmo 127, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Minha casa tem 4 metros de altura de muro, cercada, toda cerca elétrica.
né? E eu tive um assalto na minha casa e levaram minha ponto .40, que está até hoje rodando aí. Imagino, eu fico pensando, antes da minha resposta final, como seria esse monte de arma, exemplo, abrindo agora uma brecha nesse novo estatuto, não sei se revoga ou se é outro, mas um monte de arma rodando na mão do cidadão, eu vou dizer comum, porque 20 anos de polícia, com toda a preparação que eu já tive, né? Meses em academia, fazendo treinamento, todo tipo de adentramento, todo tipo de saque deitado em pé, sentado de costas, todo tipo de saque, todo tipo de treinamento eu já tive nessa polícia. Então, eu digo, como é que nós, cidadãos comuns, vamos andar com essa arma, e essa arma vai alimentar com certeza, mais ainda, esse comércio clandestino. Porque se a minha arma de polícia, brasão da PRF, ainda está até hoje na mão do bandido, roubado da minha casa, imagine como esse comércio, esse mundo do crime vai estar com esse monte de arma rodando na mão do cidadão comum. Eu me preocupo com isso. Assim, com relação à pergunta, eu sou a favor de uma reformulação, né, no estatuto. Não é? Eu li e achei muito subjetivo a cargo da autoridade, ficou subjetiva a apreciação da autoridade. Eu acredito que tem que ser termos técnicos, uma avaliação técnica, não é? Como há uma banca para examinar se a pessoa pode voltar ao trabalho ou não, pode ser uma banca, uma coisa técnica para avaliar e não uma subjetiva. Então, algo subjetivo do delegado ou do comando do Exército e tal. Então, eu acredito que tem que haver uma reformulação no estatuto, mas eu sou contra discriminadamente a população estar armada. Eu acho que não é o caminho da redução da violência, não é o caminho que se espera. Eu creio que nós devemos ir por outros flancos, atacar, né, outros meios. Eu só quero concluir dizendo o seguinte: eu sou palestrante, né, de 9 anos palestrando pela Polícia Rodoviária. Algo que eu vou lembrar que eu falava nas minhas palestras, em todos os quartéis do Exército de palestra, todos. Um comandante que não era o general Davi, que estava, era o outro, em todos os quartéis do Exército. Eu acho que praticamente a maioria das empresas da Vale, eu dei palestra em escola, né? E eu dizia uma coisa interessante: filho de Marabá que sou, 20 anos de polícia. Quando eu entrei na PRF, pouco se falava em apreensão de arma e droga na cidade, nas entradas da cidade. Passado esse tempo, 20 anos, nós temos uma apreensão, quase rotineiramente apreensão de arma. E droga nem se fale. 46 quilos de cocaína mês passado, apresentamos na Polícia Federal. Temos apresentado pessoas com porte ilegal de arma direto. E aí a pergunta é: como Marabá está se tornando essa rota de droga, de arma e tudo mais? Corrupção. Corrupção das famílias, corrupção do cidadão, porque quando você compra um CD pirata, um DVD pirata, quando você se corrompe e é corrompido, toda essa estrutura, ela tende a se agravar. Eu dizia nas minhas palestras: ou você acha que o traficante de DVD pirata, ele vai se acostumar a passar 10 anos vendendo DVD pirata? Com certeza não. Ele vende DVD pirata, vai enriquecendo um, que enriquece outro, daqui a pouco ele muda de comércio, porque é um negócio lucrativo, é um negócio da corrupção e da pirataria, e aí a pessoa começa a comprar arma, começa a comprar droga. Então eu sou preocupado com as nossas fronteiras, com nossas entradas aqui, não é? Então eu me preocupo com isso. Essa corrupção, a corrupção pequena, corrupção do dia a dia, da comunidade, da sociedade, da família, ela sim está afetando diretamente ao crime de arma, de droga, né? A entrada de armamento na nossa cidade. E aí eu falo isso aqui, mas isso se estende para o Brasil todo. Então nós temos que atacar também nesse flanco da corrupção, da questão da ética, da moral das famílias, buscar cada um fazendo o seu papel. Eu vou terminar com uma frase que eu dizia nas minhas palestras: se você quer uma mudança na sociedade, comece mudando você mesmo. Obrigado.
com os nossos comerciais para o último bloco, eu volto já já. São exatamente 11 horas e 45 minutos. Não sei se falei certo, falei errado. Está certo aí, Coronel? Pois é. O oferecimento Cliniclass, doutor Tiago Barros. Para a gente continuar aqui, já chegando assim no final do programa, um programa que o tema realmente é polêmico e requer muito tempo, que o professor Antônio gostaria de se manifestar aqui na mesa, até mesmo com a sua fala, para precisar se retirar do debate. Doutor Antônio, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Adriano. Em meu nome pessoal e em nome da Faculdade Carajás. Eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição. Primeiro, eu acho que a alteração de um único diploma legal não vai solucionar a questão, né? Essa revogação parcial, essa alteração do estatuto que está em vigor, ela por si só não vai solucionar questões, como já foram ditas aqui, de políticas públicas mal direcionadas, ou até de ausência de políticas públicas, né? De fronteira, como disse o Jair, de prevenção, como disse o delegado, de critérios de eleição, como disse o Odilon. Isso tem que ser muito bem pensado e tem que ser muito bem colocado em vários âmbitos que passam também pela educação, como disseram vários outros colegas aqui, como se posicionou muito bem também a Luana, o Nonato. Esses critérios eles têm que ser mais claros e eles têm que ser de âmbito geral, eles não podem estar adstritos apenas à questão do armamento, eles não podem estar limitados apenas à questão do armamento, eles têm que estar inseridos, eu acredito que até num contexto educacional. Acho que deveria ser curricular essa questão de ética, de uso, de enfrentamento da violência, de posicionamento da família, de posicionamento do cidadão, porque com certeza essa arma que foi tirada era a arma que praticava a violência doméstica, era a arma que praticava a violência de trânsito, era a arma que praticava a violência no bar, em situações pontuais, era a arma que estava envolvida em incidentes de manuseio, de manutenção, mas a arma que é a que mais causa mortes e mais causa danos às famílias e à sociedade brasileira, ela ainda está aí na rua. São essas que os colegas estão colocando aqui muito bem. Então, para esse tipo de problema, esse tipo de arma ainda não foi dada solução. Então, eu sou a favor das mudanças, sim, no estatuto, não revogação, mas algumas mudanças que adequem o estatuto à sociedade, porque a nossa sociedade, como todos sabem aqui, ela é dinâmica e a legislação ela é estática. Então, ela tem que ser adequada a esse momento que nós estamos vivendo. Mas são necessárias também mudanças que englobem outros diplomas legais, outros estatutos que estão em vigor no Brasil. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Engraçado, nós estamos falando há tanto tempo de leis, de tantas mudanças, tantas coisas, mas eu não ouvi uma vez que alguém falar assim. Vamos falar de amor de Deus. Engraçado. É cada dia mais difícil, né? Falar de Deus, né? Parece que as pessoas esquecem. Sem Ele, nada funciona. Mas eu gostaria de encerrar o nosso debate, porque esse debate é um debate tão longo que nós vamos ter, assim, nas outras mesas para a gente voltar a falar. São duas perguntas em uma. Para essa lei ser revogada, não depende depende de que, na verdade? Vai ser breve, eu gostaria que o doutor Odilon me respondesse. E, a continuação, com a revogação desencadearia outras mudanças? Poderíamos sofrer efeito dominó negativo? Outras leis mudariam as consequências dessa revogação, doutor Odilon? Fica para o Júlio e doutor Odilon. Por se tratar de uma lei que nossa Constituição chama de lei ordinária, o processo legislativo não é tão complicado. É apenas uma reforma, tem que ter o quórum mínimo, um turno na Câmara Federal e um turno no Senado Federal, como é de iniciativa da Câmara, então primeiro é votado na Câmara, um turno, maioria simples, desde que com quórum mínimo, depois para o Senado, maioria simples, desde que com quórum mínimo, depois sanção e veto do presidente da República. Então, uma alteração de uma lei ordinária não é tão complicado
diferentemente de uma emenda constitucional, que já tem um rito bem mais complicado. Então, não vai existir tanta dificuldade. Eu tenho plena convicção, temos vários deputados federais oriundos das polícias que são defensores. Temos o deputado Éder Mauro, temos o deputado Bolsonaro, capitão do Exército Brasileiro, temos o Peninha e outros mais que são favoráveis a esta mudança. Ela vai acontecer. Em pesquisas, em estatísticas, a sociedade quer que isto aconteça. Então eu acredito que não vai haver dificuldade, não terá ponto negativo. Outras leis não precisarão mudar. O crime de porte ilegal continuará existindo do mesmo jeito para aquele cidadão que não se adequar à lei, que botar arma na cintura sem buscar o meio legal de adquiri-la. E eu acho que é o final, eu quero agradecer. Não, ainda tem uma que vocês vão concluir, todos vocês juntos. Então é isso aí. Então o processo é simples, projeto de lei ordinária não existe dificuldade, vai ser alterado. Os deputados ligados à segurança pública estão antenados nisso e não hará existindo do mesmo jeito. Agora, para resumir a nossa mesa, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Se vocês fossem resumir a nossa mesa de hoje, o que poderíamos sintetizar ao ouvir de cada um de vocês? Começando pelo nosso delegado. Bom, o debate, acredito que ele é sempre salutar, né? Ainda mais como um tema controvertido quanto ao controle e desarmamento da população. E agora com a ideia de flexibilização, né? Eu acredito que o assunto não deve ser extinto aqui nessa mesa de debate. Acredito que deve ser aberto um debate com a população, como acredito que o Congresso Nacional vai fazer audiências públicas a fim de saber quais são os anseios da sociedade. Mas entendo como positivo esse debate e, assim como as ideias e as convicções que já tinha, acrescentei outras ideias de outros órgãos de segurança pública, dos professores aqui presentes. Suas considerações finais, delegado, por favor. Bom, em nome da Polícia Civil e em meu nome, agradeço a oportunidade de ter partilhado aqui com os demais membros dos órgãos de segurança pública da Universidade Carajás também, e foi uma alegria muito grande ter participado desse debate aqui e sinto-me honrado. Obrigado, delegado. Doutor Odilon, por favor. Eu agradeço a todos os presentes, aos ouvintes que estão nos escutando atentamente, e eu quero finalizar dizendo que eu me filio à corrente, não a corrente texana, mas a corrente dos deputados federais que são ligados à segurança pública e entendem por bem esta flexibilização. Por quê? Existe aquele brocardo latino, se vis pacem para bellum. Maquiavel, num capítulo do livro dele, fala bastante: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então eu acho que é por aí. Eu pergunto para o senhor ouvinte: por que os Estados Unidos não invadem a Coreia do Norte? Invadiram o Iraque porque supostamente estão construindo armas de destruição em massa, estão enriquecendo urânio. Por que não faz isso com a Coreia do Norte? Porque a Coreia do Norte está preparada para resistir e reagir. Então, eles não fazem isso. Então, por quê? Estão armados para se defender. Então, eu acho que é uma questão já da própria sociedade se defender, ter o direito de se defender. Desta forma do projeto de lei, de forma que atenda requisitos objetivos antes de ter o direito de portar essa arma. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Odilon, pela sua participação. Coronel Araújo, suas considerações finais e sua opinião sobre a Agradecer, Adriana, pelo convite, mais uma vez com o seu programa nesse debate tão importante. Nos colocamos sempre à disposição. Esse tema, como já era esperado, é um tema muito polêmico. Não se esgota nessa discussão. Queria parabenizá-la pela ideia do debate e sugerir que esse debate possa ser estendido em outra ocasião para a população. De repente você convidar representantes da sociedade para ouvir também essas pessoas que fazem parte dessa sociedade. Eu particularmente ratifico a minha opinião de apoiar esse projeto. Eu espero que ele venha para melhorar
ele está sendo encampado por deputados federais que fazem parte da área de segurança. Na verdade, eles têm essa visão também que nós estamos discutindo. Claro que ele é polêmico, aqui ficou bem claro que as opiniões divergem. Então, acho que é o caso e é o momento de deixar ouvir a sociedade, incluir a sociedade nesse debate para também ouvir o que pensa a população, que muito mais do que a gente é vítima dessa violência e dessa criminalidade que assola o Brasil e particularmente o nosso município. Jair, sua opinião, meu amigo. Debate muito enriquecedor mesmo. Eu acredito que é nesse diálogo, é no debate, é na construção da ideia, que nós vamos nos firmando como pessoas, como cidadão, como uma sociedade organizada, né? Não podemos fechar nada. Acredito que todas as pessoas têm direito de se manifestar. A minha opinião é que possa haver sim um melhoramento, uma reformulação no estatuto, mas não a revogação por completo dele, já vista o condão que ele tem de também dar um certo uma normatização, um caminho para essa questão do armamento. Então eu acredito que, como policial rodoviário federal, que a condição do cidadão estar seguro, ela perpassa por muitas outros debates, como eu vou chamar de pastas, né? Então, assim, os atores dessa mudança são muitas pessoas, são muitos atores, mas eu gosto sempre de responsabilizar o cidadão, né? Como tal, tenho porte de arma, não me utilizo disso, não ando armado. De maneira alguma você vai me encontrar armado por aí. Não ando, porque eu não acho que a arma vai me dar segurança, né? Eu acredito que Deus é minha fortaleza, é o que me guarda. Não sou religioso não, eu sou discípulo de Jesus mesmo. Então eu acredito nisso, eu acredito que é o amor, é no olho, é conversando. Se você for rendido, entregue o que você tem. O mais importante é a vida, mais do que os bens. Eu entrego tudo, não tenho problema nenhum. Então, assim, eu acredito que a pessoa deve ver essa questão, né, do amor, essa questão de você realmente estar buscando preservar a vida de pessoas, e cada um que faça o seu julgamento, né? Cada um veja se tem condição mesmo de portar uma arma. Eu acho, eu lhe falei, né, 20 anos portando arma, e eu era militar. Eu fui 4 anos da Marinha, então desde 18 anos eu uso arma. Mas não me vale de maneira nenhuma, de nenhum tipo de arma para mim estar seguro, para eu estar na sociedade. Eu procuro fazer amizade, procuro andar em locais seguros, eu procuro evitar, né, me colocar em local perigoso. Então eu acredito que nós temos outros meios de nos valer da nossa segurança e buscar a nossa proteção. Eu agradeço o espaço, eu agradeço a todos aqui, me ajudaram muito a enriquecer, né, nesse debate. E eu deixo um abraço para o teu ouvinte. Se precisar da PRF, você pode ligar para 98408-9047, que é o nosso plantão diário, 24 horas. E pode também ligar para 191, que é a Arociop lá em Belém, que eles vão te atender. Conte com a PRF, é um amigo, a sua amiga na rodovia, né? Uma polícia que tem sim ajudado a comunidade, e eu gostaria de agradecer mesmo imensamente a todos vocês aqui. Obrigado. Obrigado a você, Jair, como sempre. Júlio Neto, suas considerações, meu querido. Edra, agradeço a oportunidade de discutir esse tema polêmico, mas que é uma realidade que nós temos que enfrentar com pessoas bastante capacitadas. Coaduno da opinião do Dr. Dilon e do Coronel Araújo no sentido de sou a favor da derrogação da lei, ou seja, ela de forma parcial ser alterada, né? Acredito que no Congresso Nacional e quando chegar para o presidente Dilma, se for ainda nesse ano, acredito que ela sancione
eu acredito que uma arma não transforma uma pessoa de bem no criminoso. É o direito dela que ela tem que se defender. Tem estatísticas que comprovam de ambos os lados que são a favor e contra. Mas eu agradeço aqui a oportunidade. Espero que o ouvinte ele possa refletir bastante. Né, e das opiniões do delegado Tony, doutor Ilon, coronel Araújo, coronel Fialho, o inspetor Jair, que possa amadurecer mais essa ideia. E com certeza essa discussão vai Nós vamos fazer outras mesas. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado a você. Coronel Fialho, suas considerações, por favor, sua opinião. Bem, primeiro agradecer a oportunidade, né, de a gente vir aqui nesse debate que foi muito enriquecedor, fez eu questionar algumas convicções que a gente tinha, e o objetivo do debate é exatamente esse, né? É uma coisa que não se esgota, como colocou aqui o coronel Araújo, um tema polêmico, que merece uma discussão com vários segmentos da sociedade. E eu vou dar minha opinião. O que é que eu penso aqui? Eu acho que as pessoas aqui têm a mesma ideia. Não sou a favor de armar a população, qualquer pessoa. Eu sou a favor de que pessoas que devidamente capacitadas possam portar uma arma. Tá? Eu acho que a minha opinião é essa. Como o doutor Dilon falou, desarmar as polícias. Isso aí jamais. A polícia londrina lá, que anda só com cacetete, é para a realidade da Inglaterra. A realidade aqui do Brasil é bem outra, a gente sabe disso. Desarmar as polícias jamais. Por isso que eu sou a favor de armar as guardas municipais. Eu sou a favor, são agentes de segurança que trabalham em locais de periculosidade ou de alta periculosidade. Algumas escolas aí de algumas áreas aí tem um índice de criminalidade elevado. Então eu acho que esses profissionais que trabalham nessas áreas têm que portar a arma, porque eles estão diretamente na linha de frente aí contra a criminalidade, e tem que portar a arma. Então minha opinião final é essa. Eu acho que tem que haver critérios para liberar a arma. E não, como disse o Júlio Neto aqui, o doutor Júlio Neto, uma arma de fogo na mão de uma pessoa de bem, ela não quer dizer que ela vai ser uma situação que vai ensejar a criminalidade. Mas mesmo a pessoa de bem, se ela não estiver bem preparada, não estiver bem centrada, ela pode fazer com que esta arma, ela venha a cometer, ele por meio desta arma, venha a cometer algum tipo de delito que depois ele vai se arrepender amargamente, porque é uma pessoa de bem que às vezes pode tomar uma atitude aí por um descontrole, por alguma situação que venha a pagar aí com a sua liberdade mais lá na frente. Mas muito obrigado aí, a gente está à disposição. Confie, um recado final aí, um aviso final para a população. Confie nos órgãos de segurança, denunciem, liguem para os órgãos de segurança, denunciem, façam a sua parte na construção de uma sociedade melhor. Muito obrigado. Eu gostaria que as considerações finais de vocês, por favor. Que pena que o programa, né, é tão rápido, professor. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Agradeço, então, por ter participado desse debate em nome da Faculdade de Carajás. E, como professor de ensino médio, ali naquela Agrópolis do INCRA, onde nós temos reincidências de assalto, peço aqui às autoridades que dêem uma especial atenção àquela região, àquela área. Nossos alunos são muito vulneráveis ao bandido. Quando se fala em proteção do cidadão, eu vejo um modo diferente, que assim, é alimentar com relação à violência. Por que eu preciso me proteger mais como cidadão? Eu acho que tem que andar armado o Estado. O Estado tem que se proteger, o Estado tem que combater o erro, o crime, onde tiver. Mas o cidadão não precisa estar armado. A partir do momento que eu me armo, eu me considero um cidadão de bem, mas eu olho a arma de vocês aqui, eu já fico com medo. Porque essa arma, se chegar na mão de uma pessoa, como a sua está, você disse que está na mão de uma pessoa por aí, está fazendo o quê? Há vários casos de pai que matou o filho, confundindo com um bandido, chegando tarde à noite em casa. Há casos de crianças que pegou a arma do pai e brincar e matou o irmão, matou não sei quem, disparou. Eu trabalhei 10 anos no hospital lá no Recife, como técnico de enfermagem. N pessoas chegaram acidentadas com arma de fogo, limpando, sei lá, ela caiu e detonou, era uma espingarda, era isso, era aquilo. Então a arma, ela só tem uma utilidade, que é matar. Ela não salva ninguém. É uma ilusão dizer que a arma salva. Quando o cidadão diz, eu quero me proteger,
ele está alimentando uma outra coisa. Então, o que eu tenho que me proteger? Tenho que proteger minha cidadania. Tem que exercitar minha cidadania. Acho sim que isso aí é a principal proteção. Obrigado, Adriano. Obrigado a você. Luana, suas considerações finais, por favor. Eu só queria uma reflexão de todos vocês. Eu, como eu falei, estou iniciando nessa área jurídica, né? Mas aí, enquanto jornalista, eu faço uma reflexão. Até que ponto o lobby da indústria de armamento, ela está por trás dessa lei? É essa mesma indústria de armamento que, na época de eleição, tem lá sua partilha de contribuição com cada político, a maioria deles. Então, eu sou contra armar o cidadão, porque o que é um cidadão de bem, para mim, pode não ser para o doutor. Né? Como é que eu posso dizer que o senhor é um cidadão de bem, se eu não convivo com o senhor? Então, eu sou contra armar o cidadão. E, como o colega falou, eu acho que o Estado tem que estar mais preparado, a polícia tem que estar mais armada, a polícia tem sim que ter treinamentos específicos, estar sempre se reciclando para aprender a lidar com a sociedade, com essa evolução social. E não vai acabar, ou contra, ou a favor, o crime vai continuar, né? Porque é a deturpação do cidadão. Então, eu sou contra armar o cidadão. Eu acho que é muito perigoso isso. O cidadão de bem, para mim, não é um cidadão de bem do próximo. E eu não sei o que passa na cabeça de cada um. Nós temos aí pessoas que... ele era um cidadão bom, ele trabalhava, era pai de família, mas numa reação com a esposa tinha uma arma de fogo, atirou. Todos nós, até vocês que já estão na área há mais tempo, têm essa prática, estão mais estruturados, uma hora ou outra vocês já passaram por um momento de estresse, de raiva, porque isso aí é comum, é normal do ser humano. Então, o cidadão despreparado, com certeza, ele é sim um criminoso como qualquer um. Obrigado, Luana. E eu agradeço já, a participação em nome da Faculdade de Carajás. Agradeço, né, a paciência, o conhecimento que foi disseminado aqui. É muito salutar, principalmente para a sociedade. Obrigada. Obrigado a você, Luana. Eu queria agradecer a todos vocês, o delegado Vigas, doutor Odilon, coronel Araújo, Jair, Júlio Neto, coronel Fialho, professor Renato, Luana, toda a minha equipe. Pelo carinho, Marcelo, Célia, Eliseu, Maria Eduarda, Bruna, gostaria muito de agradecer pelo carinho de vocês, da gente vir discutir esse tema. Muita gente está aí, todo mundo tem opinião. Cadê a opinião da Adriana Araújo? A minha opinião, eu fico pensando, o ser humano é tão complexo, né? A gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação. Diante do medo, o pessoal fala assim, medo. Ter medo é feio, não, medo ele acaba sendo teu aliado. Porque se tu tem medo, tu evita determinadas situações. O medo é uma prevenção de um perigo. Quando tu tem medo de alguma coisa, tu está se auto-defendendo. Mas eu acho que toda a base disso tudo, de toda essa violência no mundo, começa na família. Começa nos limites que você dá ao seu filho. No sentar de manhã para um café da manhã com seu filho, em dar limite à hora de sair, de chegar, poder conviver, poder conversar, olhar no olho. Hoje em dia é muito difícil você ter um filho e dizer assim, eu confio, olhando no olho. E é muito bom isso. Eu passo por isso, confio no que... Se você chegar aqui e me contar uma história e minha filha chegar, você pode ser meu melhor amigo, mas com certeza, nesse momento agora eu vou te dizer que 100% eu confiaria mais nela. Por quê? Foi a criação que eu dei. Entendeu? Então, acho que tudo, se os pais pararem, deixar de jogar a criança na responsabilidade que o professor tem que resolver o problema. A empregada tem que criar o teu filho. Gente, está certo que a gente tem uma corrida contra o tempo, em questão de valores, a vida está difícil, tudo está difícil. Mas não sobra um tempo para você sentar com seu filho para contar uma história, para ouvir o que ele tem para falar, para ir ao colégio dele, para saber o que teu filho está fazendo lá fora na rua. Não dá tempo para isso. Será que o dinheiro é mais importante que tudo isso? Não dá tempo para o domingo pegar teus filhos, tomar um banho, levar para a igreja? Não importa se você é católico, evangélico, mas falar de Deus é tão difícil assim, se tudo em torno da gente gira em torno de amor, que é Deus.
Algum de vocês aqui saberia me dizer, viveria sem Deus? Deixaria de amar? Será que nós estaríamos aqui hoje? E nossas famílias, nossos filhos? Então, acho que tudo começa à base da família, é limite, é responsabilidade, uma educação melhor. Mas eu acho que as pessoas, não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, não jamais faria isso, mas é uma coisa dele. As pessoas falam assim, os políticos são corruptos. Será que são mesmo? Será que não somos nós que corrompemos os políticos, os próprios eleitores? Ganhando, pedindo, se omitindo. Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém se ele já me pagou? Uma cesta básica, um tijolo, um cimento, seja lá que acho. Então, acho que a gente tem que se unir, lutar, olhar melhor, ver quem melhor tem projetos para o futuro melhor de nossas vidas, os nossos filhos. Eu já estou aqui com 53 anos, mas eu quero um futuro melhor para os meus netos, para as minhas filhas. Elas ainda estão na flor da idade. Eu quero um país melhor para os meus filhos, para os meus netos. Eu não gostaria de saber que eu tenho um neto com uma arma na mão. Eu não sei, no momento de perigo, qual seria a reação dele. Você imagine um adolescente ter uma reação de atirar em alguém, matar, e você jogar ele dentro de um presídio onde tem bandido de alta periculosidade de todas as maneiras. Ele não vai sair dali mais um adolescente. Ele vai sair dali um bandido pior do que qualquer outro. Então, acho que nós não estamos preparados em maneira nenhuma ainda para ser a favor, assim. A minha opinião, gente, não estou... Mas a minha opinião é a seguinte. Olha que eu atiro bem pra caramba. Sou boa no tiro, mas não daria uma arma pro filho meu. Não daria de jeito nenhum. Porque no momento de medo, de pavor, você nunca sabe que você é capaz. Ninguém sabe o que é capaz. Fala, eu sei, eu vou tomar uma decisão certa. Nenhum de nós sabemos. Diante da decisão, você tem uma arma na mão. Se você tiver o cuidado de aprender como atirar, onde atirar, você ainda escapa, né? Responde o processo de liberdade. Se você apagar o bandido, tu é que vai para a cadeia. Porque o bandido tem todos os privilégios, nós não temos nenhum. Os bandidos estão soltos e nós estamos presos nas nossas próprias casas. Essa é a minha resposta a todos os meus ouvintes. Obrigado, e sábado eu estou de volta aí com um tema mais polêmico do que de hoje. Segura até sábado.